existe alguma possibilidade da nação mais vigiada, monitorada, controlada e protegida do planeta não ter percebido isso que ia acontecer? Tem como a Terra Prometida ali, com tantas câmeras, com tantos sistemas, com tanto monitoramento, tanta vigilância, teria como esse pessoal não saber o que está acontecendo? Hoje já começam a aparecer exemplos de que isso aí realmente não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque hoje, na parte da manhã, já foram divulgadas informações, é claro que informações que podem não ser fidedignas, mas hoje já foi divulgada informação de que os vizinhos ali, lá das pirâmides, os egípcios já tinham avisado o pessoal da Terra Prometida que algo ia acontecer. Eles falaram assim: olha só, preste muita atenção, a galera tá montando aí alguma coisa contra você, ou contra vocês, contra a Terra Prometida. Mas, na opinião do pessoal lá das pirâmides, os egípcios, eles falaram: que pena, nós avisamos a eles que isso ia acontecer, mas eles não prestaram atenção, não nos deram ouvidos. Aí a pergunta que fica é: eles não deram ouvidos ou eles deixaram a banda passar, deixaram o negócio rolar? Aí eu pergunto para você, seria possível isso? Já aconteceu alguma vez na história isso? Para eu mostrar para você que isso já aconteceu na história, várias vezes, eu vou convidar você para uma viagem no tempo, para a época, o ano de 1945. Nesse ano, várias atitudes heróicas foram realizadas que salvaram o mundo da gente ter um mundo governado pelo Bigodinho, pelo Adolfinho Bigode. Várias coisas heróicas. Primeiro, nós tivemos a fabricação de um equipamento que não existia, que os Estados Unidos fizeram lá no laboratório de Los Alamos. Você viu isso no filme Oppenheimer. Eu fiz 3 lives sobre isso. Mas, por outro lado, lá no Reino Unido, uma equipe de alto nível estava reunindo os maiores gênios daquela época para tentar fazer uma missão considerada impossível naquele tempo. Qual era essa missão? Desvendar a criptografia da comunicação alemã. Porque se eles conseguissem desvendar a criptografia da comunicação alemã, eles poderiam ter uma vantagem muito grande nessa enorme competição entre eixo e aliados. E você sabe que um dos pais do computador, que é o Alan Turing, junto com Alonzo Church, seu orientador de doutorado, que criou o cálculo lambda, e junto com Kurt Gödel, esses 3 foram os pais do computador. Alonzo Church, seu aluno de doutorado, seu orientando, Alan Turing, e o Kurt Gödel. No filme O Jogo da Imitação, você tem ali uma passagem desse filme que vai mostrar para você como é que a banda toca em situações dessa como de conflito. E eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: alguém aqui assistiu o filme O Jogo da Imitação? Coloque por gentileza aí nos comentários. Se você não assistiu, fica para você a primeira sugestão de filme para hoje. Você sabe que hoje a gente vive um problema que é a economia da informação. O que é a economia da informação? Ao contrário de anos atrás, quando a gente tinha pouca informação e o acesso à informação era muito difícil, e eu sou do mundo antes da internet, eu lembro muito bem como é que era esse mundo, era difícil, eu tinha que recorrer a enciclopédias, procurar livro, aí trazer livro de fora era muito caro, muito difícil. Então, depois da internet, é o contrário, tem muita informação e é difícil a gente escolher o que é bom assistir. Então, caso alguém não tenha assistido o filme Jogo da Imitação, que conta essa história que eu estou te dizendo, fica a sugestão de filme para você hoje. O outro filme que eu indiquei na semana passada é o filme Kingsman, né, Serviço Secreto, tá? O Kingsman 1, né? Então, no filme Jogo da Imitação, que foi publicado em 2014, ele conta a história desse trabalho liderado pelo Alan Turing, assim como lá
no Novo México, no laboratório de Los Alamos, o Julius Robert Oppenheimer estava desenvolvendo equipamento bélico novo para tentar vencer aquela disputa sinistra, ao mesmo tempo no Reino Unido, gênios comandados por Alan Turing estavam tentando quebrar a criptografia da máquina Enigma, que era a máquina alemã que fazia essa construção criptográfica, tá? Nesse filme, eu vou te dar um semi-spoiler do filme, tá? Nesse filme, acontece uma situação muito curiosa, que você fica até assim, pensando, caramba, será que eles fizeram isso mesmo? O que aconteceu? Eles, depois de muitos trabalhos ali, que só poderia ser realizado com uma mente brilhante do Alan Turing e com uma equipe de altíssimo nível, o que eles conseguiram fazer foi que num determinado momento eles conseguem quebrar a criptografia e ela consegue ser decodificada, tá? E de repente, como uma espécie de milagre, eles conseguem recalibrar a máquina britânica, e a máquina britânica começa a decodificar todas as mensagens criptografadas lá dos alemães. E aí o que acontece? Eles acabaram de conseguir a decodificação, tá? E aí eles estão, portanto, lendo as mensagens sigilosas alemãs. Ou seja, eles estão mergulhados dentro do sistema de inteligência alemão, tendo tudo descortinado diante dos seus olhos. É como se eles tivessem a capacidade de, como um fantasma, ou numa projeção astral, ou no desdobramento espiritual, como se chama no misticismo, entrar na sala das reuniões mais reservadas dos alemães e acompanharem todos os seus planejamentos e conversas mais estratégicas e sigilosas, ok? Então, num determinado momento do filme, eles conseguem, ou fazer um remote viewing, né, como o Jean está falando, eles conseguem olhar toda a comunicação privilegiada, reservada dos alemães. E logo eles percebem que os alemães estavam se preparando para fazer uma ofensiva contra um grupo dos aliados. E aí o que eles fazem? Preste muita atenção. Eu estou dizendo para você, quem não conhece história, está fadado a repetir os erros do passado. Preste muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. A gente está falando do filme O Jogo da Imitação, que conta uma história real de como Alan Turing e a sua equipe conseguiram criar uma máquina para desvendar a criptografia da comunicação alemã no contexto do Segundo Grande Conflito Mundial. O nome da máquina alemã se chamava Enigma. Ok? Então o pai do computador cria um outro computador para decodificar a criptografia da máquina alemã Enigma que eles usavam para fazer a sua comunicação de inteligência. De repente, já conseguindo ler e traduzir e desvendar toda a comunicação de inteligência alemã dos seus oponentes, eles leem mensagens de que os oponentes estavam preparando uma enorme ofensiva contra o grupo dos aliados. E eles pensam o seguinte: precisamos avisar os nossos aliados, precisamos avisá-los que os nossos inimigos irão fazer uma ofensiva contra eles. E eles falam, claro, vamos avisar. E na hora que ele começa a digitar lá o código Morse, ou ligar, entendeu? Eles, meu Deus, descobrimos, vamos conseguir salvar os nossos amigos. Avisem a eles, nós lemos nas mensagens criptografadas que eles vão fazer uma ofensiva contra nós. Avisem para eles sair de lá, agora, rápido. Na hora que o cara vai pegar o telefone para ligar, o Alan Turing segura a mão dele e fala, peraí, a gente não vai poder avisar não, ok? Aí o cara, mas como a gente não vai avisar? Como? Nós temos que avisar. Nossos amigos, essas vidas serão perdidas. A gente tem que avisar. E aí o Alan Turing fala, nós não podemos avisar. Nós vamos ter que deixar acontecer. Mas que isso? Que absurdo. A gente sabe que eles vão fazer algo contra nós e a gente vai fingir que não sabe? Ele falou assim. Por quê? Se de repente aquele grupo que estava indo para aquele lugar onde havia uma grande arapuca,
aquele grupo saísse correndo de lá, o Alan Turing disse: nossos oponentes vão descobrir e perceber que nós conseguimos quebrar a criptografia deles. Ok? Eles vão perceber que a sua máquina de criptografia Enigma está comprometida e vão mudar os códigos da máquina e a gente perderia todo o nosso trabalho. Ok? Olha que dilema. Olha que dilema. E aí um dos personagens da história, que é o Peter vira para o Alan Turing e fala: cara, deixa acontecer. A gente vai ter que deixar acontecer. E aí o Peter falando: nós não podemos deixar isso acontecer. Isso é impossível. A gente tem que avisar nosso pessoal. E aí o Alan Turing fala: não, a gente vai ter que deixar acontecer. Mas nós vamos perder? A gente vai deixar isso acontecer com os nossos amigos? Sim, porque senão a gente vai perder todo o trabalho que a gente fez. A gente não vai conseguir continuar estudando as comunicações deles. Os caras falam: mas se a gente consegue ler a comunicação deles e a gente não pode fazer nada, para que serve esse trabalho então? Né? Então, é claro que o Peter, ele tem um irmão que é um marinheiro que está em um dos navios. Né? E aí ele fala: cara, se a gente não avisar o pessoal, meu irmão vai pro brecho. Então a gente tem que avisar. Né? Então, eles viram pro Alan Turing e falam: olha só, cara, a gente está aqui trabalhando para quem então? A gente vai olhar o que eles estão fazendo e a gente não vai poder fazer nada? Aí o Alan Turing, que obviamente era um grande gênio, ele cria um modelo estatístico para conseguir identificar quais situações poderiam ser alertadas e quais situações não deveriam ser alertadas, para que eles pudessem maximizar a potência dos aliados e minimizar os prejuízos. Ok? Você conseguiu entender o que eu estou falando contigo aqui? Você percebeu o que eu te falei? Nós estamos vendo, obviamente é um filme, mas isso aconteceu na história. A equipe de Alan Turing descobriu como decodificar as informações, descobriram que uma ofensiva ia acontecer contra os próprios norte-americanos, contra os amigos, contra os ingleses, contra os aliados. E eles não avisaram. Eles deixaram o seu próprio povo ir para o beleléu porque havia um plano maior. Ok? Você conseguiu entender o que eu estou te falando agora? Eu gostaria que você colocasse no comentário. Você conseguiu entender o que eu estou te falando? Nós estamos perguntando aqui. Hoje, nós já temos informações, a gente não sabe se a informação é verdadeira. A informação saiu lá na Al Jazeera. Nós já temos informações de que os egípcios avisaram a Terra Prometida do que ia acontecer. Aí você pergunta, seria possível o pessoal da Terra Prometida deixar isso acontecer? Aí eu respondo para você, eu não sei se seria possível, eu não sei se isso aconteceu, mas isso já aconteceu na história. Quando os britânicos descobriram que ia acontecer uma ofensiva contra eles e eles não avisaram o pessoal, deixaram o pessoal ir para o beleléu. Por quê? Porque havia um interesse maior de continuar lendo as mensagens criptografadas. Isso faz sentido para você? Você consegue entender? Eu não estou dizendo que foi exatamente isso que aconteceu lá na Terra Prometida agora. Mas o que eu estou querendo dizer é, isso já aconteceu em outros conflitos.